E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, esse vídeo vai ficar comprido, tá? Já tô alertando, porque se você não tiver tempo, não assista ele agora, tá? Acho que eu sou o único doido que fala isso para as pessoas não assistirem o vídeo dele. Por que que eu falo isso? Eu vou trazer duas matérias, tá? Duas matérias para te mostrar que o Japão não tá toda essa Coca-Cola que falam por aí, tá? E que as empresas não estão garantindo emprego, tá? Igual no caso assim, muitas pessoas estão querendo vir financiadas do Brasil para cá. Então, isso é errado? Não é errado, tá? Mas é um risco, ainda mais nessa época. Então, se você vier financiado para cá, tenha sempre um plano B, tá? Plano B que eu quero dizer assim, ou você traz um dinheiro a mais para você se segurar, para você ter tempo para você procurar emprego, tá? Caso aconteça alguma coisa, ou você fique perto de parentes ou amigos que possam te dar apoio, te dar segurança, tá? Um certo apoio caso algo aconteça. Por quê? Nessas duas matérias aqui, uma é falando sobre a fome, tá? Que aumentou o número de pessoas pegando comida, né? Comida gratuita, né? De NPOs, e que o Ministério de Terra e Infraestrutura do Japão aqui estava soltando dados errados do PIB. O que isso quer dizer? O número estava inflado. Então os números do PIB são menores do que eles estavam anunciando, tá? Isso, ó, já tem muito tempo. Então isso que isso quer dizer? Que as empresas não estão lá essas coisas da forma que eles estavam apresentando. Então eu vou trazer isso para você, tá? Ó, essa parte do PIB inflado saiu até na televisão japonesa, tá? Escuta comigo aqui, deixa eu só ver aqui. Bonito. Ó. 国土交通省によりますと、データを不適切に取り扱っていたのは、建設業の毎月の受注動向などを示す建設工事受注動計統計です。受注動態統計です。データは調査票の形で都道府県を通じて事業者から毎月集めていますが、その際、期限までに提出がなかった事業者についても、受注実績をゼロとはせずに、推計の受注額を計上しています。Então já dá para você ter ideia, se você conseguiu entender o que está falando ali, de certas coisas. Agora eu vou começar com essa matéria, tá? Dos números errados do PIB do Japão, tá? Aí depois eu vou com a matéria das pessoas passando fome. Então, isso aqui é necessário, por quê? Para você entender a realidade do Japão, tá? E para você tomar cuidado, para você que pretende vir do Brasil para cá financiado, tomar cuidado. Uma coisa que eu sempre alertei: tome cuidado com essa parte de financiamento, tá? Não assine contrato se você não tiver certeza. Faça pesquisa nos grupos do Facebook, ó, empresa tal é boa, coisa tal é boa. Se no contrato também tem falando, ó, se eu perder um emprego, se a empresa me demitir, tá? Eu tenho alguma segurança? Vocês me garantem outro emprego? O que pode acontecer comigo? São coisas que precisa estar no contrato, tá? Porque senão, se você chegou aqui, ó, você se lasca. Por quê? O agenciador que está fazendo as coisas no Brasil, depois que ele te colocou no avião, meu, sayonara, tá? Ele não vai te garantir todo o apoio quando você estiver aqui, tá? Porque ele vai receber a parte dele do financiamento ali, ele vai ficar bonito e você vai, ó, se lascar aqui, tá? Aqui no Japão. Então, por isso que eu sempre peço para as pessoas, tome cuidado, tá? Nessa parte de financiamento, antes de assinar contrato, leia. Porque se você precisar de meter no pau, você tem um contrato. Não faz nada verbal não, porque contrato verbal não tem validade. E nisso você se lasca, se você quiser processar a empresa, alguma coisa assim, tá? Por que que eu falo isso? Na hora de assinar a promissória, tá tudo lá, tá? Só que, como é que fala assim, os seus deveres com a agência, mas e os seus direitos como consumidor? Por isso que eu peço para você, tome cuidado, tá? Não falo que é errado pegar financiamento, até porque eu vim para o Japão com financiamento pela primeira vez, tá? E vim várias vezes com financiamento. Mas é aquela velha história, tenha sempre um plano B, porque se acontecer alguma coisa,
Principalmente no tempo de hoje, que não está garantindo. Igual você vê que Toyota, né, havia anunciado, por exemplo, nós vamos bombar de trabalhar agora no final do ano. Muito pelo contrário. Ela anunciou que ia bombar, já fechou 4 fábricas. Fechou assim, né? Paralisou a produção de 4 fábricas, né? Por um certo tempo. E nisso o que acontece? Cai o serviço, diminui a hora de trabalho. E isso se não rola demissão. Tá? Porque dependendo do prospecto que a empresa tem para de curto a médio prazo, dependendo assim, não compensa manter certos números de funcionários. Corta. Isso é fato. Qualquer empresa faz isso. Tá? Então, tome esse cuidado. Mas vamos à matéria aqui. Tá? Verificou-se que o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo continuou a lidar de forma indevida, como por exemplo, por meio de duplos registros de dados estatísticos que mostram a evolução das encomendas da indústria da construção. As estatísticas podem ter sido maiores do que realmente são, e o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo está investigando os fatos. Então é aquela velha história, está com o número duplicado. Então esse número, como é que se fala assim? Como ele está duplicado, se você cortar a duplicação, ele cai, ele despenca esse número. Então é aquela velha história. Tudo que é mostrado a público, geralmente, pode estar errado. Isso. De acordo com o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo, os dados foram tratados de forma inadequada nas estatísticas dinâmicas de ordem de obras de construção, que mostra a evolução das encomendas mensais das indústrias de construção. E nisso o que acontece? Está falando aqui, sim, né? Que nas empresas de construção, né, que são os maiores números que geralmente é que acontece aqui no Japão, eles estão duplicados. E nisso o que acontece? Duplica-se compras de concreto, tijolo, mão de obra, ferro e etc. Então, apresenta o quê? O PIB cresceu, como é que se fala, né? Eles estão comprando mais, o Japão está circulando mais. Não, tá? Número duplicado. Então já deu para você sacar a sacanagem que foi, tá? Os dados são coletados mensalmente junto às empresas, por meio das prefeituras, na forma de formulários de pesquisa. Mas, mesmo para as empresas que não enviaram no prazo naquele momento, o registro de pedido não foi zerado e foi recebido um pedido estimado, que havia sido gravado. Em seguida, após o envio dos dados propriamente ditos, o registro de pedido foi gravado novamente. Gravado que eles falam assim, registrado novamente, né? No mês seguinte, o que significa que ocorreu duplo registro de dados. Isso significa que o número de empresas contadas 2 vezes é estimado em cerca de 10% do total. Então, se você joga 10% do total de um país, o que você quer dizer? É muita coisa, né? O tratamento indevido parece ter ocorrido há pelo menos 8 anos atrás, antes de começar as coletas de estatísticas de forma atual, após a fiscalização do Conselho Fiscal, que vem sendo revisado desde abril. Então começou essa revisão desde abril deste ano. Tá? Além disso, mas você vê que o governo Suga, que abril ainda o Suga estava lá, né? Ainda estava soltando dado errado. Então você vê que antes do governo Suga para baixo, estavam soltando todos os dados errados para o Japão. Então o PIB do Japão não está lá essas coisas. Então o que isso quer dizer? Dependendo da parte de emprego também não está lá essas coisas. Tá? Além disso, disse que os dados posteriores a janeiro do ano passado foram recontados e corrigidos para dados apropriados, mas as estatísticas anteriores podem ter sido maiores do que os dados reais devido à dupla contagem de dados. É aquilo que eu já vinha trazendo para você. As estatísticas dinâmicas de ordem de serviço de construção também são usadas para o cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto aqui do Japão. E são posicionados como as estatísticas básicas mais importantes nas estatísticas. E o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo está investigando mais a fundo os fatos e circunstâncias. Então, o que isso quer dizer? Dependendo assim, o Japão comprou, por exemplo, assim, o Japão comprou mais tijolo, né? Só um exemplo. Só que aí, se joga esses dados duplicados, nossa, o Japão bombou de comprar, né?
É a mesma coisa, igual, gerou-se emprego na construção, né? X números de emprego na construção. Aí se você joga esses dados duplicados, nossa, tá bombando de emprego no Japão na parte da construção. E não tá. Por quê? Dados duplicados. Então já dá para você sacar que tem muita falcatrua por trás. As estatísticas dinâmicas de ordem de obras de construção que revelaram o manuseio indevido mostram a quantidade de obras encomendadas por instituições públicas e setor privado pelas construtoras de todo o país e são publicadas mensalmente pelo Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Ele será resumido em envio de dados como vendas para cerca de 12 mil contratados. Então já dá para você sacar que é muita coisa, tá? E isso aqui eles estão falando só na área da construção, tá? Você já imaginou as outras áreas também? Porque se houve falcatrua nesse ponto, pode ter havido em outras também. E aí? De acordo com o Ministério de Terra, para não ler tudo de novo, em relação à reescrita de dados, materiais eram distribuídos aos oficiais de estatística das províncias, no caso assim, dos estados, né? Em uma reunião realizada em Tóquio, todas as primaveras e instruções específicas eram dadas por e-mail ou verbalmente. A reescrita foi instruída na coluna dos resultados reais que os empreiteiros receberam. A encomenda do questionário de estatísticas dinâmicas de encomendas de obras apresentado ao governo nacional todos os meses pelas prefeituras. Uma vez que os relatórios dos fornecedores são frequentemente atrasados, você vê fornecedores, não estão falando das construtoras, tá? Por exemplo, se o resultado de 3 meses, incluindo o mês anterior e o mês anterior ao mês anterior, forem relatados de uma só vez, ele foi instruído a montar como se fosse se o pedido fosse recebido apenas no último mês. Mas até aí não gera grandes problemas. Por quê? Tá? Você está falando de 3 meses, os 2 primeiros meses eles não declararam, jogaram tudo no último mês. Aquele arrombo dos 2 primeiros meses, ele é contabilizado no último. Tá? Aí dá um saldo positivo. Colocando que os 2 primeiros foram negativos, o terceiro foi positivo, não daria grande problema. Só que o problema é jogar esse dado desses 3 meses em um mês, depois jogar de novo no outro. É o que estava acontecendo. E nisso que estava acontecendo, inflando o número do PIB do Japão. E falando que nisso vai falar assim, tá tendo bastante emprego, tá tendo bastante serviço, porque tá tendo bastante venda. E a coisa não tá tão bem assim, tá? Nos materiais distribuídos ao responsável pelas estatísticas de cada prefeitura, foi instruído a apagar todos os dados reportados tardiamente com fita corretiva, sacanagem, né? E somar o valor dos pedidos do formulário de pesquisa. A respeito de tal resposta, um responsável do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo disse: muitas vezes é denunciado tarde pela empresa de construção e acho que é uma prática antiga reconhecer que não há problema, resumindo. E eu me perguntei se eu precisava apagá-lo também, mas não consegui dizer nada. Então você vê que as próprias pessoas ali estavam na dúvida. Além disso, não consegui confirmar com a equipe anterior que começou, mas devido aos atrasos nos relatórios, a taxa de coleta do formulário de pesquisa foi de apenas 60%. Então tentei comparar com a situação real. Talvez está em segundo plano. Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada aí, tá? Aqui no Japão. No Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes, o ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, Saito, disse: no processo de apuração no ano passado, é um fato que as informações dos formulários de pesquisas anteriores apresentados pelos operadores empresariais após o prazo final foi incluído no mês atual. Lamento muito e peço desculpas. Então você vê que apresentava no mês passado e apresentava no outro mês também. Além disso, o primeiro-ministro Kishida disse: é muito lamentável que devemos fazer esforços para prevenir a recorrência.
confirmaremos as circunstâncias até hoje e consideraremos urgentemente como prevenir a recorrência. Então você vê que no governo Kishida ele quer parar com essa prática. Senão, como é que se fala assim? Se alguém viesse e dedurasse, ia pegar mal. Tá? Principalmente ele que já está perdendo um pouco da popularidade dele com essa confusão toda que está acontecendo. Ó, só para vocês terem ideia, esse dinheiro, esses 100 mil para as crianças, tá? A doação, tão a confusão nesse Japão, que eles estão debatendo isso todos os dias. Tá? Para ver como é que eles vão fazer isso, porque tá uma confusão, vocês não fazem ideia. E nisso o governo Kishida ele está apresentando o quê? Despreparo. E nisso ele já está começando a perder apoio. Por outro lado, em conexão com o fato de estatísticas dinâmicas de ordem de serviço de construção também são usadas no cálculo do PIB. Tá? O primeiro-ministro Kishida disse: desde 2 de janeiro do ano Reiya, tá? No caso assim, do ano 2, do ano passado, este número foi melhorado. Não acreditamos que isso afetará diretamente as estatísticas do PIB para o segundo e terceiro ano fiscal Reiya. E não há necessidade de revisar o orçamento suplementar. Ele está falando isso por quê? Porque o orçamento dele está para ser aprovado. Ainda não foi, tá? Aprovado aquele orçamento para dar 100 mil para as crianças. Ó, só para você ter ideia, Osaka tinha prometido que ia pagar 100 mil no cash. Depois o prefeito de Osaka ele voltou atrás e falou assim: ó, não vai dar para me pagar, tá? Os 100 mil no cash. Por quê? O governo só vai me mandar 50. Então só posso pagar 50. Você entende? Então o governo, entre aspas, ele quer forçar o uso dos cupons e dependendo ele só vai mandar metade da grana. Ele não vai mandar a grana inteira para os estados. Por quê? Para forçar o uso dos cupons. Então tem muita coisa por trás que eu não falei nos outros vídeos, tá? Até para evitar polêmica. Mas tem uma guerra política muito grande acontecendo aqui no Japão, tá? Ultimamente. Então, o secretário-chefe do gabinete Matsuno disse em uma entrevista coletiva pela manhã: é muito lamentável que recebamos tal indicação, porque a confiabilidade das estatísticas do governo é extremamente importante. Eu também instruí a organizar, ser responsável e prevenir a recorrência. É aquilo que eu estava falando. Se as pessoas não confiarem nos dados estatísticos e se já está apresentando dados estatísticos errados, não tem como confiar no governo. E é aquela velha história. Se nem o governo está apresentando dados certos, você já imaginou as agências de emprego mostrando, no caso do Brasil, certas anúncios de emprego? Tem que tomar cuidado, né? Então, realmente é aquilo. Além disso, quando questionado sobre o impacto nas estatísticas anteriores, como o PIB, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, que tem jurisdição sobre a lei de estatísticas, e outros ministérios e agências relacionados trabalharão juntos para confirmar firmemente o impacto em outras estatísticas. É aquilo que eu já havia falado. Se só usando a parte de construção deu nisso, você já imaginou os outros setores, no caso seriam as outras estatísticas? Grande provavelmente estão errados também, só que eles não podem soltar isso, porque se eles falarem, soltar um negócio desse, o que acontece? Acabou a credibilidade do Japão. Tá, então já deu para você sacar ali. Eu vou até ler de novo aqui, tá? Para ficar bem frisado. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, que tem jurisdição sobre a lei de estatísticas, e outros ministérios e agências relacionados trabalharão juntos para confirmar firmemente o impacto em outras estatísticas. Então já deu para você sacar que eles não têm, como é que fala assim, a segurança de falar: não, esses dados aqui estão certos, esses dados aqui estão errados em outras estatísticas. Então o que isso quer dizer? Número de desempregados, empregos que estão gerando. Igual aquela velha história: o Japão gerou 2.000 empregos, dependendo só gerou 1.000, porque esses números estavam duplicados. Vocês entendem? Por isso que eu falo para vocês assim, o tempo é o tempo mostra tudo, não precisa julgar as pessoas. Eu trago certas informações aqui, as pessoas me julgam de cima e embaixo. E eu sempre falo, não precisa julgar. Você vê que eu não retruco. É muito difícil eu retrucar alguma coisa nos comentários.
Por quê? O tempo é o tempo mostra tudo, o tempo mostra quem está certo. Nesse ponto, eu acertei de novo. Olha aí. Relativamente à investigação do problema, o Ministério de Terras e Infraestrutura, foi apontado pelo Conselho de Auditoria que não reflete a situação real. De acordo com o relatório do Conselho Fiscal, divulgado em setembro, as estatísticas dinâmicas de ordem de obras de construção são levantadas mensalmente para cerca de 12 mil empresas em todo o país. Mas quando 11 prefeituras foram inspecionadas, descobriu-se que ele havia instruído as prefeituras a reescrever e relatar o registro de pedido enviado pelo contratante, incluindo o registro anterior. Então, o que é isso? Foi reeditado o registro 2 vezes. De maio a março do ano passado, cerca de 10% dos resultados de pesquisa de um total de 85.093 empresas foram incluídas nas estatísticas do mês. Então já dá para você ter ideia. 85.093 empresas nesse estado das estatísticas. E esses números todos errôneos, o que aconteceu? Inflou o número do PIB do Japão, assim, de uma forma de contratações, de compras, de uma forma assim, exorbitante, e que não é real. Se é o dado duplicado 2 vezes. Em relação a esses métodos de pesquisa, o Conselho de Auditoria diz: como não podemos mostrar a situação real, parece que os resultados da pesquisa preparados são de baixa precisão. Eu vou ler de novo, tá? Como não podemos mostrar a situação real, porque a situação real tá, parece que os resultados da pesquisa preparados são de baixa precisão. Então você vê que a situação ficou feia, que nem eles podem mostrar. De acordo com o Conselho de Auditoria, o Ministério de Terras e Infraestrutura conduziu um levantamento estatístico usando mais de 450 milhões de ienes de 2015 ao primeiro ano Reiwa, com o objetivo de obter materiais básicos necessários para a administração da construção. Portanto, estatísticas dinâmicas de ordem de serviço de construção também estão incluídas nesse documento. Então você vê que é uma série de ordem. E desde 2015, hein? Então há quanto tempo o Japão não vê nessa falcatrua de inflar os números? Por isso que eu sempre estava alertando, toma cuidado com essa parte de emprego, porque não está essa Coca-Cola toda como estão transparecendo por aí. Por quê? A grande maioria dos brasileiros, eles só olham o quê? Anúncios que aparecem na revista alternativa, anúncios que aparecem no portal Mi, esse tipo de coisa. Só que não olha o mercado em geral, só olha o mercado pro brasileiro. E aí? É a mesma coisa. Murata, ela apresenta vagas de emprego o ano todo, seja com crise, seja sem crise. Por que será? Alguma coisa está errada. Se é uma empresa que paga muito, se é uma empresa de excelência, se é uma empresa de qualidade, as pessoas deveriam querer entrar e ficar. Mas por que tem essa rotatividade de pessoas tão grande que tem empregos o ano inteiro, seja com crise e sem crise? Desconfia. Em resposta ao problema de que o Ministério de Terras e Infraestrutura, Turismo dobrou os dados das estatísticas que mostram a tendência de encomendas na indústria de construção, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações realizou 18 estatísticas, como pesquisa de orçamento familiar, mão de obra de pesquisa e etc. Está sendo tudo inspecionado com urgência. Como resultado, nenhum problema de contagem duplo foi encontrado. Acredita. Em uma reunião do Conselho realizada após o Comitê de Orçamento das Câmaras dos Representantes dos partidos da oposição, disseram que o Ministério de Terras e Infraestrutura continuou a lidar com dados estatísticos de maneira inadequada antes da deliberação do orçamento começar na sessão extraordinária da dieta para o próximo ano. Então já pega o governo Kishida também, tá?
Esclarecemos as circunstâncias e solicitamos a deliberação intensiva. Em resposta, o partido no poder expressou sua intenção de levá-lo, né, em consideração, e os partidos do governo e da oposição continuarão a discuti-lo. Sim, então um debate sim feio, tá? Tanto que não houve nem a aprovação do orçamento ainda. E nessa brincadeira o que acontece? Se não houve a aprovação do orçamento ainda, até, pelo menos até a gravação dessa matéria aqui, no momento da gravação, o que acontece? O governo não tem dinheiro para mandar para os estados. Se os estados começarem a pagar, vai ser do próprio caixa do estado, não do dinheiro do governo federal japonês, tá? Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Só que, claro, assim que for aprovado, o dinheiro vai começar a ser despachado para os governos estaduais, e nisso eles poderão repor, tá? Tanto que tem governo que eu falo assim, tem estado que já fala, dia 23 eu vou pagar, tem outros falam no dia 25, ou só que tinha falado dia 27. Então, sim, tem várias datas, não tem como saber, tá? O Partido Democrático, né, pelo Partido Democrático Popular, disse na Assembleia Geral do Partido, em ambas as casas, porque tem a Câmara Alta, a Câmara Baixa, etc. Tá? Essas estatísticas é a estatística central, que também é a base do PIB. Se essa estatística estiver errada, todas as políticas geradas a partir dela também estão erradas. Elas não deveriam estar erradas. Então já dá para você sacar. Isso é um próprio político falando, hein? Não sou eu. No caso, assim, o Tamaki, do Partido Democrático Popular. Tá? Agora, você vê que já deu 26 minutos de vídeo, tá? Infelizmente, que eu falo assim, porque agora eu vou entrar com o vídeo da fome. Tá? Então, por isso que eu falei que esse vídeo ia ficar muito comprido. Tá? Mas já dá para você sacar que o Japão não tá essas Coca-Cola toda, tá? Da mesma forma que fala assim, tá bombando de emprego no Japão. Toma cuidado, tá? É isso que eu falo, toma cuidado, porque você pode até entrar para trabalhar, mas nada te garante você ficar lá dentro por muito tempo, tá? Então, tome cuidado, tá? Olha só, como os efeitos do novo coronavírus continuam por muito tempo, muitas pessoas em Tóquio não têm escolha a não ser contar com o apoio de comida gratuita. De acordo com a entrevista da NHK, tá, pelo menos 8 organizações privadas aumentaram o número de pessoas, no caso assim, aumentou-se o número de pessoas que estão recebendo ajuda, estão recebendo comida, mesmo depois que o estado de emergência foi retirado. E o número de pessoas por mês atingiu um recorde. Especialistas apontam que o impacto está se tornando mais sério e ações urgentes são necessárias, visto que o número de pessoas trabalhando em empregos não regulares está aumentando. Por quê? É muito mais fácil para uma empresa lidar com arumbaitos do que lidar com empregados contratados diretamente. Agora, por quê? A empresa ela tem que garantir certas, em relação à pessoa que trabalha ao arubaito, a empresa tem que garantir hora extra, tem que garantir melhores condições, tá, para o funcionário contratado ali. Diferentemente do arubaito, porque o arubaito fala assim, hoje só posso te dar 4 horas de arubaito, porque o resto do horário ele dá para o Shain trabalhar, tá? Então ele tem que garantir a subsistência do Shain em relação ao arubaito. Além que tem, assim, a parte, trabalhista, que precisa ser pago, etc. Então, com o arubaito, ele não tem essa dor de cabeça, em vez de fazer grandes contratações. Por isso que eu falei isso. Já vinha alertando antes, que toma cuidado com essa parte. Fala assim, o Japão está bombando de emprego. Mas por que o Japão está bombando de emprego? É para reposição de pessoa ou é grandes contratações? Se for grandes contratações, aí sim está crescendo. Mas se for só para reposição de pessoas, não está crescendo, está estagnado. Só que tem pessoas que não entendem isso. Tá? Então, assim, é uma dor de cabeça danada tentar explicar esse tipo de coisa para as pessoas. Tem pessoas que, por mais desenhando, não entendem esse tipo de coisa. Então, como é que fala assim? Eu larguei de mão, tá? Já nem tento explicar mais. Mas, de qualquer maneira, já dá para você sacar a realidade.
Desde o final de setembro, quando o estado de emergência foi suspenso em Tóquio e o status de infecção do novo coronavírus melhorou significativamente, a vida diária está retornando gradualmente. Mas, no entanto, quando a NHK entrevistou grupos de apoio privados que preparam refeições de Tóquio, esses grupos de apoio privados, o que é? São as organizações não governamentais, tá? Apenas um dos 17 grupos, né, que responderam à pesquisa disseram que o número de pessoas que estavam recebendo as comidas diminuiu quase pela metade. Verificou-se que em 8 grupos ainda esses números estavam aumentando. Quando, olhando para 3 organizações que coletam estatísticas, o número total de pessoas no mês passado, presta bem atenção, tá? Isso é só em Tóquio, tá? Foi de 2.457 pessoas, o maior desde abril do ano passado, quando o primeiro estado de emergência foi declarado. Isso porque o governo falou: não, você está passando fome, está com problema, vem aqui pedir dinheiro, que nós te emprestamos dinheiro. Mas você vê que se essa realidade fosse fácil, não teria esse tanto de números. Da mesma forma, se tivesse tanto emprego, não teria esse tanto de número. Então, é sinal que essa política do governo de emprestar dinheiro, ela é complicada da pessoa conseguir dinheiro, não é todo mundo que consegue. Você vê que com esse número grande aí, muitas pessoas devem ter ido lá do governo já tentar pedir essa ajuda, até porque eles estão passando isso em todas as mídias em geral, tá? Falando, tá com dificuldade, vem aqui pedir ajuda, que não sei o quê. Mas você vê que com esse número alto, o governo não está soltando dinheiro assim, tá? Então, nem tudo que reluz é ouro, tá? Em comparação com a época de abril do ano passado, o número mais que triplicou. De acordo com vários grupos de apoio que também fornecem aconselhamento vital, o número de pessoas que trabalham em empregos não regulares está principalmente aumentando. Já a jornada de trabalho foi reduzida, e o ambiente de trabalho não melhorou nada até agora. Eu vou ler de novo, tá? Porque isso aqui, o que é isso? É a NHK falando, não sou eu, tá? Então é aquela velha história. Você vai acreditar em quem? Num agenciador que está querendo vender o peixe dele para ele ganhar a comissão dele, ou a televisão japonesa que está mostrando a realidade da coisa. Eu vou mostrar de novo, tá? O número de pessoas que trabalham em empregos não regulares está principalmente aumentando, e a jornada de trabalho foi reduzida e o ambiente de trabalho não melhorou nada até agora. Então pensa bem, você vem para o Japão com financiamento, você está crente que você vai ter Zangyo para você fazer, tá? Não estou falando que são todas as firmas, tá? Mas você vê que eles estão falando. Então algumas firmas, não se sabe quantas, a situação não melhorou. Então você vem para o Japão achando que você vai ter Zangyo para você pagar suas horas, para você pagar o seu financiamento, dependendo você fica de Tate. De Tate, pagando financiamento, você não vai sobrar nada para você comer. Já falo logo de antemão, tá? Então, como é que fala assim? Uma das grandes oportunidades que as pessoas têm para cá, para poder pagar o seu financiamento sem ter dor de cabeça, entre aspas, tá? Falo entre aspas, porque nada te garante você ficar dentro do emprego. Seria a Murata. Porque querendo ou não, a Murata ainda dá hora extra, tá pagando bem, etc. Tá? Então essa seria uma das seguranças, tá? Mas você pode ver outras empresas também. Eu já estou dando a dica por quê? Porque a Murata tem emprego o ano todo. Você vê que entrou crise, saiu crise, está lá o financiamento da Murata, E por isso que eu falo assim, tome-se cuidado com esse tipo de coisa, tá? Se a rotatividade de gente é muito alta, desconfia. Nem tudo que reluz é ouro, tá? Mas continuando aqui. Um total de mais de 450 pessoas visitaram o parque, a cozinha de sopa de Ikebukuro, né? Então já dá para você ter ideia no parque de Ikebukuro, né? Um total de mais de 450 pessoas visitaram o parque no dia 11 deste mês,
né, um parque, no caso, Higashi Ikebukuro, em Toshimaku. E a geração mais jovem e mulheres também foram notadas. A NPO é organização não governamental, tá? Tendohashi, que patrocina a cozinha nesse parque 2 vezes por mês. Tá? Então você vê que eles fazem comida lá, entregam comida para as pessoas 2 vezes por mês. O número de visitantes tem aumentado desde junho do ano passado, depois que o primeiro estado de emergência foi declarado. No mês passado, o número total era de 906 pessoas, superando o recorde de 810 em julho de 2009, após o Le Mans, a quebra do Le Mans das bolsas, né? Então você vê que em julho de 2009 houve um número recorde de 810. Esse do coronavírus ficou muito maior, que levou a 906 pessoas lá, tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada por trás aí que estão divulgando, tá? Eu acho que eu sou o único doido que vai contra a maré no YouTube, mostrando a realidade do Japão, tá? Por isso que o canal, infelizmente, ele não cresce, porque eu vou muito contra a maré. Só que eu quero te apresentar a realidade da coisa, eu não quero fazer firula. Da mesma forma que eu amo morar no Japão, muitas pessoas também gostam. Só que elas têm que vir para cá com o pezão no chão, tá? Que muita coisa pode acontecer. E não é para ficar sonhando, eu vou para a terra do sol nascente, eu vou ganhar rios de dinheiro. Não, a coisa não funciona assim, tá? E tem muitos eventos externos que estão, como é que se fala assim, que nós não controlamos. É a mesma coisa, assim, você ficar desempregado da noite para o dia. É um evento que você não controla. Pode acontecer da noite para o dia. E aí, você tem um plano B para isso? É isso que eu sempre tento alertar as pessoas. Mas continuando. Esse dia também foi o 3º maior número de pessoas no passado. E houve uma longa fila desde a noite no local. E algumas pessoas esperaram por mais de 2 horas. Você vê só. Todas as 450 refeições, como o bentô de carne de porco com vinagre preparado, haviam acabado. E algumas pessoas não puderam receber a comida. Então o NPO respondeu distribuindo vales comida para restaurantes. Olha aí. Então você vê que 450 refeições não deu conta. Então já dá para você sacar o número de pessoas que estão passando necessidade, tá? Por isso que eu peço para você, o final do ano chegou, tá? Tem festas de ano novo, festas de Natal. Não jogue comida fora. Se você acha que vai sobrar muita comida, compre menos. E se sobrar muita comida, procure doar. Por favor, não jogue fora, porque ó, você vê que tem muita gente passando fome, pelo amor de Deus. Da mesma forma que essas pessoas que recebem comida, elas pedem, tá? Porque elas pedem para que seja feita de uma tal forma, né? Igual, por exemplo, muitas empresas, muitas NPOs, elas vão todas ao mesmo tempo entregar comida para essas pessoas. Só que nisso que acontece? Elas falam o seguinte: nós não temos geladeira. Então, se nós pegarmos muita comida, pode ser que a comida estrague, porque nós não temos geladeira. Então, por favor, entregue comida num dia diferente, porque assim eles vão realmente poder usufruir dessa comida. Só que o que acontece? Muitas pessoas falam, né, no caso assim, mas eu trabalho direto, eu fico cansado, eu só tenho esse tempinho, tá, para poder doar a comida. Aí eu pergunto para você, a doação de comida é caridade ou é bom senso? Porque até onde que eu saiba, tá, a doação de comida não é caridade, ela é bom senso. Porque é um bom senso você não deixar estragar a comida. Você dá, né? Porque você só vai dar o que você tem. Isso é fato. Da mesma forma, se você quer um sorriso, mas se você não sabe dar um sorriso, é aquilo que você tem dentro. E outra, na própria Bíblia já está descrito esse tipo de coisa também, tá? Da mesma forma que você vê que Cristo, ele não doava pão, ele não doava
lê vinho. O Cristo não doava isso. O que o Cristo doava? As ações dele. Ele ia em local, ele fazia a peregrinação dele, ele nutria as pessoas com as palavras, com as ações dele. Então o que o negócio da caridade é? As suas ações, o seu sacrifício para o próximo. Isso é caridade. Não é dar comida. Porque dar comida tirando essa parte da NPO, tem pessoas que dão comida, é assim, eu estou tirando do excedente que eu tenho para te dar. Isso não é caridade. Tá? Você está exercendo um bom senso. É coisa diferente. Caridade e bom senso são coisas diferentes. Só que as pessoas confundem muito. Tá? Aonde que fala na Bíblia que você dar comida é caridade? Tá? Mas continuando aqui, isso aqui é só um esclarecimento, tá? Em relação às pessoas que falam que fazem boas ações, que estão sendo caridosas, estão praticando caritas. A coisa não é bem assim não. Mas continuando. Em particular, é dito que há muitas pessoas que conseguiram viver retirando suas economias ou usando um sistema que lhe permite tomar empréstimo de empresas para a manutenção do país, por enquanto, mas não conseguiram. Então você vê que é aquilo que eu havia explicado já. O governo estava dando empréstimos, outros locais, as pessoas usaram as economias. Só que chegou uma hora que não deu mais. Né? E aí? Entre as pessoas que faziam fila nas cozinhas populares, um homem na casa dos 30 anos que trabalha como contratado em uma loja de departamentos vive cerca de 1 ano e meio. Ali, desculpa a parada, e vai lá nessa parte de comida pelo menos 3 dias por semana. Tá? Então já dá para você ter ideia, assim, por mais que ele trabalhe, né, não está dando conta. Olha aí. O homem diz: achei que o coronavírus convergeria e voltaria à vida que eu costumava ter, mas minha renda ainda é baixa com a diminuição dos turnos de trabalho e a minha vida está difícil o suficiente para eu ter que vir aqui pedir a sopa, né, nos pobres. Esse tipo de coisa até machuca. Eu não seria capaz de viver sem ele. Então já dá para você ter ideia que muita coisa assim é complicado. Kendi Kiono, diretor representante do Tenohasi, diz: a maioria das pessoas que visitam aqui costumava dormir na rua, mas agora tenho a impressão de que as pessoas, incluindo mulheres jovens, que estão prestes a perder as suas casas, estão passando uma posição difícil e estão vivendo na corda bamba. Mas se essa corda for cortada, a situação não há muita escolha a não ser garantir uma refeição, pelo menos para elas. Eu sinto que, desculpa, até emociona. Eu sinto que lá são os limites para que uma organização como a nossa possa fazer. Então você vê que tem muitas pessoas assim se lascando, né? Por isso que eu peço, o vídeo está ficando comprido, tá? Eu já havia avisado, me desculpe, tá? O professor Tadashi Sakai, da Universidade de Hosei, que está familiarizado com questões trabalhistas, disse que há um caso em especial de subsídio de ajuste de emprego, que é parte do subsídio de licença, etc. É subsidiado quando a empresa mantém o emprego do funcionário após a disseminação do novo coronavírus. Bom, isso aí eu vim alertando também bastante direto, né? Que as pessoas que dependendo, era para ver se a empresa que ela trabalhava, se a empresa estava pegando esse empréstimo do governo, pegando esse empréstimo assim, pegando essa doação do governo para esse subsídio. Por quê? A pessoa não poderia ser demitida se ela estivesse pegando esse dinheiro do governo, a não ser que a pessoa fizesse besteira, né? Aí fosse uma outra demissão sem relação de causa com o coronavírus, pela diminuição do serviço, tá? Então tem esse tipo de coisa. Disse que o aumento da taxa de desemprego foi contido em relação à época do choque do Lehman, devido à implementação de medidas por parte do governo. Não foi tanto assim, né? Mas sabe como é que é? Eu vim alertando também esse tipo de coisa. Por outro lado, como os efeitos do novo coronavírus continuam a se prolongar,
Há uma série de casos em que empregados não regulares trabalham com menos turno de trabalho, mas a sua renda não se recupera e as suas vidas se tornam cada vez mais difíceis. É aquela velha história em relação ao Chaim, ao arubaito ou às empreiteiras, tá? Em relação ao Chaim e às empreiteiras também, tá? Porque eles precisam garantir que o Chaim ele tem a subsistência. Então o que acontece? Eles diminuem as horas de trabalho ou cortes de trabalho das empreiteiras. Só que muita gente não vê isso. E eu tento explicar isso, eu canso de tentar explicar isso, mas as pessoas não enxergam. Precisa vir uma matéria falar isso na cara das pessoas, para ver se as pessoas caem na realidade, pô. O professor Sakai disse: o número de pessoas que estão no desemprego, que são mais difíceis de ver nas estatísticas, está aumentando. É aquilo que eu já havia explicado também. Tem pessoas que não aparecem nas estatísticas, porque elas não vão nas agências do governo pedir emprego. Então ela não entra na estatística. Igual se as pessoas que vão na Reloaco, vou lá na Reloaco para ver se tem emprego, ela entra nas estatísticas. Vou pegar seguro-desemprego, ela entra nas estatísticas. Mas se a pessoa não tem direito a seguro-desemprego, ela fica fora do radar do governo. Se ela não vai na Reloaco para pedir emprego, para fazer a pesquisa de emprego, ela fica fora do radar do governo. E nisso o que acontece? Ela não entra nas estatísticas. Então esse número de desempregados no Japão ele é muito maior, tá, do que apresentam por aí. Cansei de mostrar esse tipo de coisa, mas precisa vir um professor de uma universidade para falar esse tipo de coisa, para ver se as pessoas entendem. Continuando. O número de pessoas que estão desempregadas, que são difíceis de ver nas estatísticas, está aumentando. E o aumento no número de pessoas que visitam as cozinhas populares, essas que dão comida de graça para as pessoas, que visitam as cozinhas populares, reflete esta situação. É uma necessidade urgente expandir a rede de segurança que não existe. Então já dá para você ter ideia, tá, de como a situação do Japão tá nesse tipo de coisa. Nem tudo, desculpa, tá, por causa ainda tô meio abalado assim, preciso de coisa, porque eu já passei situações meio bravas aqui no Japão também, nessa parte de falta de comida assim, porque nem tudo são flores na vida das pessoas, né? Tem às vezes nós estamos no alto, nós estamos embaixo. Eu já tive várias situações aqui assim também no Japão, por falta de informação, tá? Por isso que eu tento trazer a informação para as pessoas, por quê? Para não passar o que eu passei, tá? Esse tipo de coisa. Então já dá para você sacar que muita coisa, nem tudo que reluz é ouro. Eu tenho grande certeza, tá, que eu vou ser muito criticado nessa matéria aqui também. Mas para você que pretende vir do Brasil para cá, só tome cuidado, tá? Eu peço isso para você. Só tome cuidado, porque você vê que isso aqui está falando só de Tóquio. Isso fora os outros 46, se eu não estou enganado, é 47 estados no Japão, né? Os outros 46 estados não falaram, tá? Isso aqui é só em Tóquio, tá? Então já dá para você sacar que os outros lugares também tem um número muito maior, tá? Então tem muita coisa assim que realmente toma cuidado. Tanto que você vê que eu trago matérias falando que os estagiários técnicos, que basicamente eles deveriam ter a segurança do trabalho, eles não têm a segurança do trabalho, sendo estagiários técnicos. As empresas deveriam garantir a segurança dele e não garantem. Tá? Então você já imagina para você, que é uma pessoa que pretende vir financiado para o Japão, que segurança que você tem, tá? Então são coisas assim que realmente eu tento alertar as pessoas para que não aconteça, porque tem muita gente que acaba ficando na rua da amargura aqui no Japão, tá? E aí como é que se fala assim? Você tenta pedir ajuda no Facebook. Muita gente já está incrédula porque já apareceu muito golpista no Facebook pedindo ajuda, o que não era verdade. Então as pessoas param de ajudar ou ajudam menos, e nisso a situação fica muito grave. Então houve vários casos aí, até no passado recente, tá, que a pessoa em si, a família da pessoa, que o marido já estava 2 meses sem receber salário da empreiteira. Então ela estava tendo que vender as coisas de dentro de casa
para poder pagar o aluguel. Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás. Graças a Deus, houve pessoas que ajudaram. Sim, graças a Deus, louvado seja essas pessoas que ajudaram ela. Mas houve muita crítica, falando que a pessoa era golpista, esse tipo de coisa. Acontece, acontece, tá, esse tipo de coisa. Das pessoas criticarem. Cada um está dando o seu jeito para tentar sobreviver no Japão. Então por isso que eu peço para você, você vai vir para o Japão para trabalhar, é um sonho muito bonito, tá? Mas muitas coisas podem acontecer nesse percalço, tá? Da mesma forma que eu já ajudei muitas pessoas aqui, né, aqui no Japão, muita gente vai ajudar também, muita gente ajuda, só que é aquela velha história, nós não podemos ficar contando com esse tipo de coisa, tá? Por quê? A gente nunca sabe o dia da manhã, então realmente não dá para ficar à mercê. Então, se você vier para o Japão, tenha sempre um plano B, tá? Por favor, seja qual ele for, você vai definir o seu plano B, mas tenha sempre um plano B, porque nessa época de coronavírus, por enquanto a coisa não está melhorando, tá? Vamos ver com o início do RICEP se vai melhorar. Para quem não sabe, o RICEP, eu tenho uma matéria gravada aqui falando só sobre o RICEP, o que é o RICEP, tá? Então não vou falar isso aqui, mas tem aqui no canal, dá uma olhada na playlist lá do RICEP, que na playlist, tá, de 2021, que tem a matéria do RICEP, tá? Para você ter ideia do que pode ser que a coisa melhore, tá? Só que isso aí é só para o ano que vem. Só que enquanto as fronteiras estiverem fechadas e essa história do RICEP ainda não vingar, só Deus sabe o que vai dar, tá? Mas que Deus nos ajude, tá? Então que Deus me proteja, lhe ajude nesse final de ano, tá? E não desperdice comida, por favor, eu peço isso encarecidamente, não desperdice comida, porque tem muita gente precisando de comida, tá certo? Mas é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.